Senhor Jesus Cristo, a todos os remanescentes de Israel, aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês no dia de hoje, é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você já entrou aqui, muito obrigado. E eu quero pedir para vocês, com toda gentileza, deixe o teu precioso like para este vídeo. Amém? E você que não é inscrito, se inscreva aqui neste canal. Amém? A palavra de Deus, aqui no livro de Mateus, capítulo 14, e no 28 eu vou ler. E respondeu-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer que Jesus, ele estava orando, né? Jesus foi para o monte sozinho orar. Porque Jesus também sentia a necessidade de ficar sozinho, somente com o Pai, né? Ficar ali conversando com Deus, só Ele e Deus. E ninguém para impedir, ninguém para atrapalhar a comunhão. E Jesus disse para os seus discípulos: ó, vai, atravessa o mar. E a palavra de Deus disse que eles estavam ali e de repente veio um forte vento, agitou as águas, mas Pedro estava ali dentro do barco. Pedro era um pescador e era um pescador experiente. Eu creio que a Bíblia também nos diz que aqueles discípulos lutaram, fizeram o que eles podiam fazer. Mas quando eles viram que eles não tinham mais o que fazer, quando, como diz assim, já estava jogando a toalha, quem sabe os discípulos que estavam ali estavam com medo, e Pedro disse assim: não, não precisa ter medo. Eu já enfrentei fúria do mar, já enfrentei ventos fortes. E eu sei como proceder em uma situação dessa. Ou seja, Pedro diz: pode deixar comigo, porque eu estou no controle. E na nossa vida também é assim. Tem muitas coisas que a gente diz assim: não, mas isso já aconteceu na minha vida, eu fiz isso, fiz aquilo, e deu tudo certo. Eu consegui controlar a situação.
Mas só que existem situações que eu vou dizer para você, foge do controle humano. Você tenta controlar teu filho, você tenta controlar o teu esposo, você tenta controlar os conflitos familiares. Você tenta controlar, mas você não consegue. Porque chega uma hora que as coisas saem do controle. E aí, quando as coisas saem do nosso controle, é normal o desespero entrar. Sabe por quê que eu quero dizer para você? Porque cada luta é diferente. Nem toda luta é igual. Não adianta você estar passando por uma certa dificuldade, e aí você vai na tua vizinha e tenta conversar com ela, porque você diz assim, não, mas eu vou lá para conversar com ela, para ver o que ela fez, qual atitude que ela tomou, porque eu também vou tomar. Não, minha irmã. Cada luta é uma luta e cada luta é diferente da outra. A tua luta é uma, a minha é outra, da outra irmã é outra, do outro irmão é outro. Cada luta é diferente da outra. E não adianta nós querer agir como nós agimos naquela outra luta e deu certo. Mas tem luta, irmã, que não dá certo nada. E aí a gente entra em desespero. Mas só que tem pessoas, irmãos, que eles acham que ele tem controle da situação e ele diz, eu vou resolver. Deixa comigo porque eu resolvo essa situação. Resolve nada. Aí a pessoa só vai clamar a Deus quando está se afogando. Só vai clamar a Deus quando o barco já está afundando. Aí a pessoa vai e começa a clamar a Deus. Jesus, tenha misericórdia de mim porque o meu barco já está afundando. E por que não clamou antes? Aí a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus estava no monte, mas o Pai já tinha revelado para ele tudo o que estava acontecendo. E se Jesus ele não chegasse para intervir naquela situação, os discípulos iriam morrer afogados. Quanta situação da tua vida que você já disse assim, irmã, se não fosse Jesus, eu tinha morrido. Irmã, se não fosse Jesus, a minha família tinha se destruído todinha. Se não fosse Jesus, o meu casamento tinha ido por água abaixo. Se não fosse Jesus, o meu filho estaria preso. Se não fosse Jesus, a minha filha ou meu filho já estaria morto. Ou até mesmo você diz, irmã, se não fosse Jesus, eu estaria morta. Se Jesus não me socorresse, eu não estaria mais nem em cima da terra, eu já estaria debaixo da terra. Se não fosse Jesus, eu estaria, irmã, numa depressão terrível. Eu só não entrei em depressão porque Jesus teve misericórdia de mim. E sei que eu estou falando aqui com pessoas que você está dizendo, irmã Regina, se não fosse Jesus, eu tinha tirado a minha própria vida. Pela decepção que eu passei, que foi muito grande.
Mas sabe por que você não fez isso? Porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, irmã, quando Jesus ele chega para mudar a situação. Mas o que me chama a atenção aqui é que aqueles discípulos, eles estavam tão apavorados. Sabe, irmão, quando a gente está com medo, a gente ouve coisas que ninguém falou. A gente vê o que não tem. Porque o medo faz isso. O medo, às vezes a gente está com medo que você sente que tem até alguém andando atrás de você e não tem ninguém. Você está com tanto medo que você acha que tem ali alguém espiando para você e não tem ninguém, mas é o medo que faz a gente ver o que não tem. E os discípulos estavam com medo, apavorados, e de repente Jesus, ele vem. Mas como que Jesus chegou? Andando por cima das águas. E quando eles viram aquilo, eles pensaram que era um fantasma. Porque na cabeça deles, eles até esperavam que Jesus viesse, mas de barco. Eles nunca tinham visto aquilo. Eles nunca tinham visto Jesus andar sobre as águas. Quem é o homem que tem esse poder, irmãos, de andar sobre as águas? É só Jesus. Todo mundo que tenta andar sobre as águas, irmão, afunda. Jesus é o único que pode fazer isso e fez. Ele andou sobre as águas. Aleluia. Os discípulos pensavam que Jesus poderia vir de uma maneira, mas Jesus veio de outra maneira. Às vezes você está esperando que Jesus venha ao teu encontro, que Jesus ele venha com uma solução para o teu problema. Mas você acha que Jesus vai fazer assim. E Jesus não vai fazer do jeito que você quer. Jesus ele não vai fazer do jeito que você está achando. Jesus ele vai fazer da maneira dele. E eu quero dizer para você, a maneira que Jesus vai chegar aí, porque Jesus vai chegar. Jesus ele vai chegar nesta situação aí. Jesus vai chegar. Jesus não vai deixar você perecer. Jesus não vai deixar o teu filho perecer. Jesus não vai deixar o teu esposo perecer. Não. Jesus não vai deixar. Irmã, mas tem gente que já está falando que vai perecer. Irmã, para de ouvir essas vozes destas pessoas. Você está parando para ouvir demais fulano, cicrano, bertrano. Irmã, você está parando até para ouvir pessoas da tua família. Ei, pessoas que não querem o teu bem. E tem pessoas que já estão falando para você da tua família. Isso aí não tem mais jeito não. Isso daí é caixão e vela preta. Pode se preparar. Porque a qualquer momento vai chegar a notícia. A notícia de morte do seu filho. A notícia de morte da tua filha. Prepara já o teu coração. Tem gente aí que só está faltando falar para você comprar o caixão. Para você ir lá e comprar o caixão, porque vai morrer.
E você está acreditando. E o que o Senhor está falando para você? Que tem vida aí. O Senhor está dizendo, eu vou chegar nessa situação e eu vou, sabe? O Senhor está falando, eu vou chegar nessa situação e eu vou fazer um milagre. Eu vou fechar a boca dessa gente aí que está falando que teu filho vai morrer. Eu sei, irmã, que até o seu esposo, até o pai desse filho aí teu esposo, até o pai desse menino, dessa menina aí, já falou, não tem mais jeito, vai morrer mesmo, eu já estou preparado para a notícia. Mas você está nos pés do Senhor, você está dizendo, eu creio que Jesus vai fazer um milagre. E a Bíblia nos diz, né, irmã? Que Jesus vem andando sobre as águas e Pedro, ele duvidou, disse, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava caminhando sobre as águas, irmã. Eu disse que só Jesus andou sobre as águas, não. Jesus e Pedro. Pedro também andou sobre as águas. Mas enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas. O negócio que a hora que ele olhou assim, disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha, eu acho que foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. Ter saído do barco. Tem muita gente que fala mal de Pedro, né? Mas Pedro, ele foi o único que teve a coragem de sair do barco, no meio de uma tempestade terrível. Mas quando Pedro, irmão, olhou, ele viu que o barco tá, né? Que Pedro viu que era água, tipo, epa, olha o vento, meu Deus, eu vou afundar. E ele começou o quê? Afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus. E é um perigo quando nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para o nosso problema. Se Davi tivesse olhando para o tamanho de Golias, Davi sairia correndo. O que fez Davi ir para o encontro de Golias foi que Davi estava olhando para o tamanho do Deus dele e não o tamanho de Golias. Mas quando Pedro estava afundando, ele clamou. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E o Senhor salvou ele. E eu sei que você está clamando por Jesus. E eu tenho certeza que Jesus, ele já está chegando aí. Você perdeu o controle completamente dessa situação. Mas Deus não perdeu o controle. Jesus vai chegar de uma maneira que você nem espera. Jesus, ele é, irmãos, especialista em nos surpreender. Jesus, ele vai te surpreender. Amém? Pai, neste momento, eu quero te agradecer por essas palavras. E eu peço que o teu Espírito Santo fale melhor em cada coração. Não só hoje, mas para todo sempre. Senhor, fica conosco e nos dá vitória. Em nome de Jesus. Amém.